Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é a aula 1 da Maratona Influencie Seu Chefe. Já pensou a quantidade de gente que prefere sair de uma empresa só para se livrar de um chefe ruim? A pesquisa é que 8 em cada 10 pessoas que pedem demissão pedem por causa de chefe. Preferem abrir mão de toda a experiência que acumularam naquela empresa, dos amigos, de tudo que aprenderam, das possibilidades de carreira, por causa de um ser humano, por causa de um chefe ruim. Na aula de hoje, tudo que eu vou te explicar é sobre como a gente lida com esses chefes ruins, focando principalmente nos 4 tipos clássicos de chefe ruim, que é o confuso, o desligado, o microgestor e o puxador de tapete. Vou te dar dica prática para destravar eles. Se você ainda não baixou, existe um workbook gratuito para você acompanhar essas 3 aulas da maratona. É gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. É só você fazer o download que você consegue ir acompanhando, fazendo os exercícios e as reflexões junto comigo, combinado? Vamos do início, então. O que eu quero dizer quando eu estou falando sobre influência? Que é uma dessas palavras bonitas que a gente adora dizer, mas não sabe muito bem o que significa. Influência nada mais é do que um jogo de ligar ponto. É você entender, você precisa conhecer a si mesmo, entender o que importa para você, o que realmente te faz se mover, o que você quer, suas expectativas. Precisa conhecer o outro, nesse caso teu chefe, o que importa para ele, quais são os interesses dele, quais são os pontos que tem dentro dele. E você precisa construir uma ponte entre você e o outro, entre o que te importa e o que importa para o outro. Por isso que é um grande jogo de ligar ponto. Isso é influência. E o que eu quero dizer quando eu chamo de chefe? Claro que tem esse ser humano que tem um crachá maior que o seu. Ele é o nosso chefe clássico, aquela pessoa que quando pergunta você responde. Mas eu queria te convidar a pensar em chefe como um termo mais amplo. Chefe pode ser qualquer pessoa para quem você entregou alguma autoridade. Para quem você entregou uma autoridade, um poder de decisão sobre você e sobre um pouco da sua vida. Vale o seu chefe, vale o chefe do seu chefe. Já vi muita gente tratando par como chefe. Pode ser um professor, pai e mãe. Já vi gente tratando até cliente como chefe. Se você está entregando a autoridade para essa pessoa, é dela que eu estou falando aqui nessa maratona inteira. E por que eu estou concentrando em chefes? Porque o poder dessas pessoas de incomodar a nossa vida é alto. Mas se você souber a técnica certa, elas nunca mais precisam travar sua carreira. Não existe chefe ruim que consiga travar uma carreira suficiente para quem tem técnica e sabe influenciar o cara. Fechado? Esse é o papo. Hoje, como a gente lida com chefe ruim. Só que para eu entender o que é um chefe ruim, eu falei que tudo começa por nós, certo? Começa por a gente mesmo. Tudo que a gente é como se fosse um grande iceberg. A ponta desse iceberg, que é o que fica para fora da água, são os nossos comportamentos, as nossas ações, o que a gente faz, o que é visível. Só que a influência mora na base do nosso iceberg, no porquê a gente faz alguma coisa. Tem a ver com as nossas expectativas, com as nossas experiências, com os nossos medos, nossos anseios, com o que a gente conhece, a nossa cultura. É na base do iceberg que vai morar os principais pontos que a gente precisa ligar dentro do mundo de influência. E como tudo começa com a gente, tudo começa com conhecer a ti mesmo, eu preciso começar te perguntando o que você quer da tua carreira. Já se perguntou isso, de verdade? Escreve aí no seu workbook, o que você quer da tua carreira? Será que você quer crescimento? Será que você quer um equilíbrio maior entre a sua vida pessoal e profissional? Será que você quer ser conhecido como o cara de alguma coisa? Será que você quer ser entrevistado pela Oprah? O que você quer, de verdade? Mais difícil do que parece responder? Às vezes a gente não está acostumado a fazer as perguntas certas. Só que se você não tem clareza nem do que você quer para a tua carreira, como é que você vai saber o que esperar do seu chefe? O que pedir para o seu chefe? Seu chefe é gente. Se você entender o que você quer da sua carreira, você tem mais chance de entender o que você precisa do seu chefe. O que você quer dele? Que tipo de chefe você quer para você?
Chefe não é tudo igual, as nossas expectativas com relação a eles também não são. Será que você prefere um chefe que te dê feedback o tempo todo ou um chefe que te dê mais autonomia? Será que você quer um chefe que te dê diretrizes claras ou um chefe que te deixe criar? Será que você prefere um chefe que te dê vários desafios? Será que você prefere um chefe que deixe você escolher seus próprios desafios, que te dê mais visibilidade? O que você quer dele? Essas são as primeiras perguntas para você começar a entrar nesse mundo de influência. A sua relação com seu chefe, o seu relacionamento com ele, vai uma função, depende das suas expectativas com relação a ele. Você precisa saber o que você precisa de um chefe para ter mais clareza do que ele pode ou não pode entregar. Tem chefe que vai te dar o que ele tem. E o que a gente acha que é um chefe ruim é aquele chefe que o que tem para entregar é diferente do que a gente precisa dele. Eu chamo de ruim um chefe que me dá pouco feedback, se para mim era importante que o chefe desse muito feedback. Eu chamo de ruim o chefe que não me dá autonomia, se o que eu quero dele é autonomia. Isso é um chefe ruim na prática. E dentro desse mundo de chefe ruim, tem 4 tipos clássicos. Aqueles tipos que a gente fala assim, nossa, coitado do fulano, você viu como é que é o chefe dele? Nossa, em geral esse nossa cai em 4 categorias de chefes ruins, que atrapalham, mas não são capazes de interromper a sua carreira, de prejudicar de verdade a sua carreira se você souber o que fazer com eles. 4 tipos. Para essa história toda fazer sentido, a gente precisa entender o que cada um deles não traz para a mesa, não traz para a relação, o que eles não têm a agregar. E vai ser um triunfo da esperança se você ficar esperando que ele te dê uma coisa que ele não tem. Ai, Kelly, mas eu queria tanto que meu chefe fosse perfeito, eu queria tanto que meu chefe tivesse os meus melhores interesses, sempre no pensamento dele, sempre como prioridade o meu desenvolvimento, sabe? Eu queria que ele mudasse. 1 minuto de silêncio pelo fim da tua ilusão. Você não pode mudar ninguém. Sinto muito ser eu te dizer isso, você não pode mudar ninguém. O que você pode mudar é a forma como você reage a essas situações. Para isso tem técnica e tem treino. 2 técnicas para destravar cada um desses 4 perfis de chefe. Vamos começar com o confuso? Quem é esse chefe confuso? É aquela pessoa que quando não fala muito coisa com coisa, ele se enrola para dar uma explicação, para dar um direcionamento. Eu já tive um chefe que chamava 3 pessoas ao mesmo tempo para fazer reuniões diferentes na sala dele. E aí ele falava, nossa, não, mas tudo bem, eu marquei 3 ao mesmo tempo, não tem problema não, viu? Fica aqui que vai ser rápido com fulano. E quando chegavam os 3, ele ainda estava no telefone resolvendo outra coisa. Se enrolava todo. Esse é o chefe confuso. Chefe confuso. O que esse cara não tem para te entregar na relação? O que ele não tem é estrutura. Não adianta você esperar a estrutura dele, coração. Não existe na base de iceberg dele para ele poder te oferecer. Então, se você quer uma relação melhor e se estrutura é importante para você, é você que vai ter que conseguir essa estrutura dele. 2 dicas para fazer isso, para conseguir essa estrutura. A primeira, use palavras concretas na hora de falar com ele. Abandona palavras bonitas e muita abstração. Quanto mais concreto você puder deixar, metáforas, imagens, esquemas visuais, palavras familiares para ele, mais fácil vai ser ele te entender. Sabe por quê? Porque esse cara vive literalmente na parte superior do cérebro dele, que é responsável por abstração e interpretação. Se ele já é o cara que se perde na interpretação, tudo que você não precisa é dar mole para esse cara. Tudo que você não precisa é abrir espaço para ele interpretar do jeito que quiser o que você está falando. Use palavras concretas. Eu já tive um desses chefes que eu falei para vocês, que chamava um monte de gente na sala dele ao mesmo tempo, super confuso, e eu sempre trabalhei com estratégia. Estratégia, por definição, são coisas complexas. Então, o que eu fazia se eu queria que um chefe confuso entendesse o que precisava acontecer? Ele adorava abelhas, ele criava abelhas, produzia mel. Toda vez que eu tinha que falar de alguma coisa muito complexa, eu usava um paralelo com abelhas. Eu apresentava estratégia como se fosse uma colmeia para ele. Sabe por quê? Porque isso é familiar para ele. Ajuda ele a entender. Só usava palavras concretas para explicar o que eu queria dizer.
Era uma estrutura que eu estava fornecendo. Ai, Kelly, que preguiça. Eu acho que é função do meu chefe fazer isso. Beleza, você não quer fazer? Não precisa. Só que vai continuar reclamando a beça do seu chefe e não vai ter resultado. Eu não quero isso para você, você não merece isso. Você tem a chance de ficar sentado esperando o seu chefe resolver isso, ou ficar tão estressado que você vai abandonar sua carreira, suas possibilidades de trabalho, seus amigos daquela empresa vai embora. Eu tô te oferecendo a terceira opção, que é aprender a lidar com ele, continuar a manter sua carreira ali, manter seus amigos, manter sua boa relação e aprender com o seu chefe, aprender a lidar com ele. Com um chefe confuso, você vai ter que trazer estrutura. A segunda possibilidade para lidar com ele é fazer perguntas de contexto, ação e resultado. Como assim? Se você só fizer uma única pergunta, o que você quer, chefe? Fala, chefe, o que você precisa de mim? Ele vai te dar uma resposta, adivinha, confusa, porque ele não consegue estruturar o próprio raciocínio dele. Quando você faz perguntas desses 3 tipos, o que você está fazendo é conduzindo ele para uma estruturação de raciocínio. Por exemplo, se ele chamou na sala dele para te apresentar um projeto, que você que vai ter que tocar. Sua pergunta de contexto pode ser, chefe, por que a gente está fazendo esse projeto agora? O que motivou a gente começar esse projeto? Por que a diretoria pediu esse projeto? Você percebe que é uma pergunta aberta, porque a resposta não é sim e não, mas você está fazendo perguntas de contexto especificamente. Você está tentando entender por que aquele projeto está acontecendo, o que está em jogo ali. Seu segundo tipo de pergunta vão ser perguntas de ação. O que é o esperado de você? Por exemplo, chefe, o que é o entregável desse projeto? O que a diretoria está esperando? Uma apresentação, um relatório? Isso vai mostrar o que se espera de você. O que você espera de mim nesse projeto, chefe? Você está ajudando ele a estruturar o raciocínio. E o grande truque está nas perguntas de resultado. Porque você vai começar a sondar o que está na cabeça do seu chefe confuso, como você pode fazer isso ser bom. Bom sobre os critérios dele, para ficar bom o projeto. Pergunta do tipo assim, chefe, se eu fosse fazer o melhor projeto do mundo, o que você esperaria que ele incluísse? Será que já existe alguma restrição a chegar nesses resultados que você consegue imaginar? Ele vai aos poucos, com as suas perguntas direcionadas, ele vai te contando a história toda que você precisa. E aí você, garota esperta, vai fazer o que com isso? Depois que você fez as perguntas e colheu as respostas, você tem chance de checar a sua compreensão refraseando, parafraseando o que ele está dizendo. Como? Tá, chefe, deixa eu ver se eu entendi. Então você tá me falando que por causa disso, assim, a gente tem que fazer esse projeto. O esperado de mim é que eu conduza um grupo de 5 pessoas para preparar uma apresentação até o dia tal. E o esperado é que essa apresentação resolva esse problema, esse problema, esse problema e gaste no máximo tanto. É isso, chefe? Oh, anjos cantam. E sabe o que vai acontecer com o seu chefe quando você começar a ter essa relação com ele? Ele vai falar assim, nossa, todo mundo fala que eu sou confuso, mas a Kelly me entende. A Kelly me entende, gosto dela. E aí até a relação sua com o seu chefe confuso vai melhorar. Você vai ganhar mais autonomia, muito mais liberdade para fazer os projetos que te importam. Para destravar chefe confuso, você precisa trazer estrutura para a relação. Palavras concretas e perguntas de contexto, ação e resultado. O segundo tipo de chefe ruim que a gente precisa tratar é o desligado. Quem é o desligado? Aquele que esquece de passar informação, passa prazo, passa a vida. Não, depois a gente vai fazendo. Ih, já devia ter feito, né? Puxa vida. Esse é o chefe desligado. O que ele não tem para te entregar? O que ele não tem para te entregar é senso de urgência. É aqui que mora o enrosco do desligado. Então, o que você precisa trazer para a relação, adivinha, senso de urgência. Você vai precisar aumentar o senso de urgência dele. Tem 2 jeitos clássicos para fazer isso. O primeiro é bem importante, toda vez que você for falar sobre ele
com ele sobre um projeto, qualquer coisa desse tipo, você precisa deixar clara a consequência da decisão. Consequência da decisão. Kelly, o que isso significa? Chefe, se fizermos isso, consequência esperada é tal. E agora o truque. Deixa claro também a consequência de não fazer. A consequência de não tomar a decisão, que é o que a gente esquece de fazer com esse cara. E aí se embanana. Porque ao entender a consequência de não tomar a decisão, consequência para quem? Para a empresa? Quanto mais perto da realidade for, melhor. Consequência para a área, consequência para ele de não decidir, aumenta o senso de urgência e vai fazer com que ele se movimente e se conecte um pouco melhor. Segunda possibilidade, para você aumentar o senso de urgência, além de você deixar clara a consequência, para esse cara desligado, mais do que para qualquer outro perfil de gestor, você vai precisar fazer pedidos claros e assertivos. Toda a sua comunicação precisa ser muito focada com esse cara, justamente para que ele não desconecte, para que ele não se desligue da conversa antes de você ter chegado no ponto importante. Assertividade é o nome do jogo com esse cara. Certo? Porque isso aumenta o senso de urgência e aí você consegue destravar o desligado. Terceiro perfil é o microgestor, aquele cara que quer saber os mínimos detalhes de tudo que você está fazendo. Parece que ele está respirando no seu cangote aqui atrás o tempo inteiro enquanto você está trabalhando. Eu fiz uma pesquisa rápida, informal, lá no meu Instagram, que é o @KellySacramento, e eu descobri que, embora as pessoas falem que o pior tipo possível para você ter na vida é o puxador de tapete, o microgestor é considerado o tipo de gestor que mais incomoda no dia a dia. Aquele que mais incomoda a alegria do dia a dia. Por quê? O que esse cara não te traz? Ele não te traz visão do todo. Porque o que ele está buscando é previsibilidade. O nome do jogo com esse cara, com o microgestor, o cara dos mínimos detalhes, é previsibilidade. Vamos entender um pouco a base de iceberg desse cara? O que está por trás, o porquê que ele faz isso, porquê que ele fica nessa microgestão toda. Uma das razões mais comuns, não estou falando que é com todo mundo, mas é com a grande maioria, esse cara muitas vezes está inseguro. Ele está inseguro na posição, na postura dele, o que é esperado dele como chefe. E pode ser que ele ainda não esteja confortável com as novas atribuições da função, as atribuições mais estratégicas. Então, para buscar segurança, para buscar esse conforto, ele se prende, ele se pega numa ilusão de controle sobre as tarefas que ele sabe fazer. Adivinha? Se ele é um gerente, são as tarefas dos analistas. Que isso ele já sabe fazer, por isso, inclusive, virou gerente. Se ele já virou um diretor, ele se pega nas tarefas dos gestores, dos gerentes. Por quê? Porque isso ele já dominou. E essa ilusão, foco na ilusão de controle, dá uma certa sensação de previsibilidade de resultado para ele. Se você já entendeu que ele não vai te dar essa visão de todo e o que ele está querendo é previsibilidade, bobo vai ser você se não entregar essa previsibilidade para o cara. 2 dicas. A primeira delas, anota no workbook, no coração e leva para a vida. Com chefes assim, você precisa antecipar as cobranças dele. Cria uma rotina de prestação de conta. Talvez no início você tenha que prestar conta dia sim, dia não, de meia em meia hora para esse cara. Depois vai ser uma vez por semana, talvez depois uma vez por mês. Mas no início você vai precisar antecipar essa prestação de conta. Por quê? Porque isso vai gerar um gatilho no cérebro dele de que em você ele pode confiar. Que ele não precisa ficar indo atrás de você o tempo inteiro para buscar informação. Porque é isso que está acontecendo no cérebro dele. Cada vez que ele chega para você para te cobrar alguma coisa, que você permite, dá tempo para ele fazer isso acontecer, o que está acontecendo é que você está reforçando uma heurística, um caminho pisado, uma minhoca na cabeça dele, na base do iceberg dele, falando assim, tá vendo? Se eu não cobro, ninguém me conta. Não estou falando que isso é verdade ou é mentira, mas o que eu estou te falando é que é isso que acontece no cérebro dele, é assim que ele está interpretando. Então, para que você vai se perder por bobagem? Vai direto no cara
da prestação de conta. Kelly, não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso, para ficar prestando conta dia sim, dia não. Tem certeza que você não tem, ser humano? O que você prefere? Você prefere gastar 30 minutos do seu dia sim, dia não, prestando contas para o seu chefe sobre seus critérios, ou prefere que ele te interrompa 10 vezes por dia, no mínimo, para perguntar alguma coisa que pode até ser do projeto que você não estava trabalhando, para que ele despeje a ansiedade dele em cima de você? O que ocupa mais do seu tempo? Se antecipa que você vai ganhar muito mais na relação com ele. Segunda coisa, além dessa criação de rotina com esse cara, isso é um truque de vida, de vida. Vai relatar para ele, inclusive, os pequenos problemas que você já resolveu ou que já estão no seu radar. Sabe por que isso é contraintuitivo, essa segunda dica? Porque tá no manual de gestão do bom gestor que fale para seus funcionários vir até você só quando são problemas que realmente você pode contribuir. Isso está no manual do gestor. E é verdade que bons gestores que dão autonomia para funcionários conseguem fazer isso. Falam assim, se você está resolvendo o problema, tá tudo bem. Vem para mim quando você precisar de mim e me diz claramente o que você precisa de mim. Não é o caso do microgestor. Lembra que ele é inseguro? Se ele é inseguro, ele tem dentro da cabeça dele uma crença, que pode ou não ser verdade, mas é uma crença que, cara, estão me escondendo alguma coisa. Estão me escondendo alguma coisa, porque vocês só vão vir até mim quando o problema estourar. E aí eu não tenho mais chance de resolver. Insegurança. Então, o que eu estou pedindo para você fazer? Lembra aquela prestação de conta? Fala, inclusive, assim, ó, chefe, só para você saber, aconteceu pequenos problemas, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, no projeto assim, assim. Já resolvi, fiz isso, isso, isso. Tô só te contando para você saber o que aconteceu. Tem um outro problema que ainda não estourou, mas está no meu radar. Talvez não estoure, mas se acontecer tal coisa, o que eu vou fazer é isso, isso, isso. Tá no radar, viu, chefe? Tô olhando para os problemas, fica tranquilo. Se você já apresenta os problemas que você está cuidando para ele, você está formando de novo um outro caminho muito mais construtivo na tua relação com esse microgestor, falando assim, caramba, tá vendo? Eu posso confiar na Kelly. Eu posso confiar na Kelly. Ela sempre me mantém a par de tudo que está acontecendo, e olha, ela está preocupada com os problemas igual a mim. E ela sabe resolver. Parabéns para ela. Eu não preciso me preocupar com os projetos da Kelly. 2 dicas para aumentar a previsibilidade, porque ele não tem essa visão do todo para te entregar. Por fim, vamos falar sobre o puxador de tapete, o quarto tipo de chefe ruim. Quem é esse puxador de tapete? É aquele cara, aquele chefe em quem você não pode confiar. É aquele cara que te deixa vendido numa reunião, que te joga embaixo do ônibus na primeira possibilidade para salvar a própria pele, ou às vezes que até rouba a sua ideia. Passa uma ideia sua como se fosse dele. Eu espero do fundo do meu coração que você nunca encontre um desse pela frente. Nunca. Porque o mundo que eu quero viver, ajudar a construir e habitar, não tem esse tipo de gente. Mas eu tenho que ser honesta com vocês. Preciso ser verdadeira. Infelizmente, existem muitos puxadores de tapete ainda dentro desse mundo corporativo. Então, como é que a gente lida com ele? Porque por mais que ele queira te atrapalhar e te queimar, se você souber o que fazer, ele não vai conseguir interromper sua carreira. Palavra de quem já teve sua boa cota de puxadores de tapete no caminho. 2 dicas para lidar com esse cara. A primeira delas, honestamente, é a mais importante. Forma uma rede ao redor dele. Uma rede de contato ao redor dele. Como assim, Kelly? Pensa só, se você tem uma relação de codependência com esse teu chefe e ele é a tua única e irrestrita fonte de informação da empresa, você tá na lama. Tudo vai chegar para você viesado. Tudo vai chegar para você com o viés dele e só vai chegar o que ele quiser passar. Se você for construindo uma rede de networking para você ao redor dele, com os pares dele, com os seus pares, às vezes até com o chefe do chefe dele, com outras áreas, você tem outras fontes de informação. Todos os meus mentorados já ouviram isso. Você descobre os atalhos da empresa, não é no seu computador.
Não é no seu computador que você vai descobrir os atalhos da empresa. É conversando, é formando essa rede. Porque aí você tem mais chance de ter essa informação completa sobre os seus próprios critérios. Como é que eu formo essa rede? Você pode fazer isso de muitos jeitos. Você pode oferecer ajuda. Eu acho que esse é o jeito mais fácil. Oferece ajuda, se voluntaria para projetos de outras áreas, para costurar com outras áreas. Ai, mas o meu chefe não deixa. Você não precisa da autorização do seu chefe para oferecer ajuda para ninguém. Para ninguém. Isso tem a ver com você. Vai almoçar com pessoas diferentes, demonstra interesse pelas outras pessoas, pelas outras áreas. Você vai aprender coisa beça, e vai estabelecendo relações. Desse jeito você tem essa rede de proteção. Deixa eu dar um exemplo. Por questões éticas, não vou contar um exemplo pessoal nesse caso, vou contar o exemplo de uma mentorada, uma pessoa que faz mentoria de gestão comigo que me relatou isso. Ela tinha, agora não tem mais, ela tinha um desses chefes puxadores de tapete. Desses caras que centralizam a informação porque queria queimar ela, morria de medo dela aparecer mais que ele. Parênteses, você tá percebendo que a raiz do puxador de tapete é insegurança do mesmo jeito que o microgestor? É que eles lidam com a insegurança deles de forma diferente. Mas a base do iceberg do puxador de tapete também é centrada na segurança. Porque sabe o que ele não tem para te dar? Limite. O que um puxador de tapete não tem para te dar é limite. Voltando pro exemplo, essa menina tinha esse chefe puxador de tapete total absoluto e ela estava envolvida num projeto, sabe daqueles que dá orgulho? Que é o projeto da tua carreira, da tua vida, que vai fazer você ser promovida. Ela estava com um desse. E ela tinha que apresentar esse projeto para um vice-presidente da matriz que vinha para o Brasil para assistir esse projeto. Desse projeto bem grande mesmo. Só que esse vice-presidente precisou antecipar a vinda para o Brasil em 2 semanas. Ela achou que ela ainda tinha 3 semanas para terminar o projeto e no fundo ela só tinha uma. O chefe dela sabia. Você acha que o chefe avisou? Não. O chefe, cara de pau, não contou para ela. Ai, Kelly, mas por quê? Porque quem ia chegar com a solução pronta era ele, não ela. Ele falou, não, a gente dá oportunidade, né, para as pessoas, mas a gente sabe que a gente tem que completar. E aí ele ia se valer de tudo que ela tinha feito e sair com as glórias, sair com o crédito. Só que os atalhos da empresa não estão no seu computador. Ela tinha essa rede já formada, porque a gente já estava conversando sobre isso há um tempo, ela já tinha essa rede formada. O que ela fez? Na conversa com outras pessoas, um par do chefe dela virou para... Caramba, como é que tá indo o seu projeto? Porque o cara veio 2 semanas antes, né? Ela é o quê? Ué, você não sabia? Não. Ele vem 2 semanas antes, ele chega no final de semana que vem. Como assim? Quando o cara percebeu que ela não sabia, falou, como eu te ajudo? Olha que... anjos cantam, isso é rede de contato. Ela falou, cara, ainda não sei como você me ajuda, mas eu vou precisar de ajuda para terminar e eu vou pedir. Ele falou, pode pedir, te ajudo no que você precisar. Você já me ajudou tanto naquele outro projeto, te ajudo no que você precisar. Percebe? E aí ela foi ativando toda a rede ao redor do chefe para colher mais informação sobre quando o cara chegava, o que ele queria, para conseguir acelerar o projeto para entregar em 1 semana. Nunca vou esquecer ela me falando que a cara de tacho do chefe dela, quando ela estava com o projeto completo para apresentar para o gringo, foi inesquecível. Inesquecível. Se ela dependesse só do chefe para passar a informação, ela estava frita com farofa. Mas como ela tinha essa rede de contato e de apoio, ela consegue mais informação, então ela consegue evitar frituras por parte do chefe. Resumo da história, foi promovida e ela não é mais funcionária desse ser humano que continuou lá para trás. Tudo bem? Essa é a importância da rede para lidar com puxadores de tapete. Segunda dica, com esse tipo de pessoa, como que ela não tem para te oferecer limite, não tem limite, é você que tem que trazer para a relação. Uma das coisas que você pode limitar é informação. Você não precisa passar todas as informações para esse chefe puxador de tapete ou para esse par puxador de tapete. Ai, Kelly, mas ele é meu chefe. Ele é mais sênior que eu. Tá, mas não é seu confidente, não é seu terapeuta. Você não é obrigado. Passa só as informações solicitadas secas. Sem o porquê, sem o molho daquela informação.
Dá a informação solicitada, mas não passa o molho, não passa os pulos do gato, porque esses continuam com você. Não estou falando faça isso com todos os chefes, estou falando faça isso com os puxadores de tapete. Porque como ele não tem limite, quem tem que impor esse limite é você. Quem tem que mostrar que você sabe, conhece, respeita seus limites é você. Esse é um jeito de fazer isso. Passa só a informação seca e formaliza. Formaliza por e-mail toda a informação que você está passando para ele. Por quê? Porque nesse mundo corporativo, e-mail é documento. Como esse e-mail é documento, se ele quiser te fritar por qualquer que seja o motivo, você tem documentado toda a informação que você passou para ele. Nem puxadores de tapete são capazes de interromper a sua carreira se você souber como lidar com eles. Resumo dessa história toda. O seu relacionamento com seu chefe depende da expectativa que você tem com relação a ele. Chefe ruim é um chefe que não te entrega aquilo que você precisa, que não tem para dar aquilo que você precisa. Para influenciá-lo, você vai precisar conhecer a você mesmo, o que está na base do seu iceberg, conhecer o que está na base do iceberg do outro para construir uma ponte entre vocês dois. Isso é a base de influência. Hoje a gente conversou sobre os 4 perfis de chefe ruim, os piores tipos de chefe. O chefe confuso, o chefe desligado, o microgestor e o puxador de tapete. Mesmo com esses 4 perfis, a gente consegue lidar, a gente consegue dar conta. E eu dei 2 dicas práticas para você conseguir destravar cada um desses perfis. Porque isso tudo é a ponta do iceberg de influência. Você reconhecer o que você quer, o que o outro quer, e tem muito mais para a gente aprofundar. Por isso que essa maratona tem 3 aulas inteiras, para eu te ajudar a destravar esse cara. Na aula 2, a gente vai conversar sobre como você convence o seu chefe de alguma coisa, para mergulhar na base do iceberg dele e falar com ele como se fosse música para o ouvido dele. Isso tudo eu te explico na aula 2. Se você ainda não baixou o seu workbook, o link está aqui embaixo, faz o download para você ir acompanhando, é gratuito, para você ir acompanhando essa aula toda, as 3 aulas da maratona. Porque chefe ruim não precisa ser um motivo para você interromper sua carreira. Ele pode ser chatinho, tipo mosca, mas você é maior que isso, se você souber a técnica. E eu não quero que ninguém seja prejudicado por conta de um chefe ruim. Por isso, aplica as técnicas e a sua carreira agradece. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo de 2 jeitos. Ou você pode deixar nos comentários e eu respondo. Ou, como eu sei que chefe é sempre uma questão sensível, você sempre pode me mandar mensagem direta. Eu prometo o seu anonimato. Você pode me mandar mensagem direta no Instagram, do @KellySacramento. Eu prometo que eu te respondo. Eu quero te ajudar. Eu sei que às vezes com o chefe a gente não gosta de expor a situação, mas não fica com dúvida? Me conta tudo o que você quiser saber. Eu te vejo na aula 2. Obrigada, um beijo.